João viu 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra? É o que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo no nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveite, dá seu joinha aí, seu likezinho para incentivar o professor. Faça seu comentário, todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso canal, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Se você está me vindo pela primeira vez, nós estamos estudando o livro de Apocalipse, versículo por versículo. O livro de Apocalipse é o último livro da Bíblia e ele tem 404 versículos distribuídos em 22 capítulos. E como eu disse na aula passada, nós já estudamos um pouquinho mais de 1/4 do livro de Apocalipse. Observe o gráfico. Estes pilares representam a quantidade de versículos em cada capítulo. Observe que o maior capítulo, o capítulo 2, tem 29 versículos e o menor capítulo, o 15º, tem apenas 8 versículos. Na média, o livro de Apocalipse tem 18 versículos por capítulo. Dos 404 versículos, nós já estudamos 113 versículos, o que representa 28% do livro estudado. Temos para estudar 291 versículos, o que representa 72% do livro. Estes 113 versículos foram estudados em 87 vídeos, com média cada vídeo de 12 minutos de duração, o que significa 17 horas já de estudo do livro de Apocalipse. E neste gráfico em forma de queijo mostra que nós já estudamos um pouquinho mais de 1/4 do livro, restando um pouquinho menos de 3/4 do livro para ser estudado. E como eu digo sempre, o livro de Apocalipse é um livro super atual e só a igreja consegue entender o livro de Apocalipse. A igreja somos nós, que um dia tivemos um encontro com Cristo. O mundo não pode entender o livro de Apocalipse, porque para entender o livro de Apocalipse precisa ter o Espírito Santo, e a igreja é a única que tem o Espírito Santo. Voltando um pouquinho nas informações numéricas do livro de Apocalipse, o capítulo 6 é composto de 17 versículos e o capítulo 17, que nós vamos começar a estudar agora, também são 17 versículos. O capítulo 6 termina falando da abertura do 6º selo. O capítulo 6, que fala da abertura dos selos, dos 7 selos, nós estudamos a abertura do 6º selo e continua. O 7º selo será aberto no 8º capítulo. E sobre o capítulo 7, tem um grupo de teólogos, pessoas piedosas que têm compromisso com a palavra de Deus, que diz que o 7º capítulo é a continuação da abertura do 6º selo, que nós começamos a aprender no capítulo 6. Já um outro grupo diz que o capítulo 7 é um parênteses entre o capítulo 6 e o capítulo 8. Mas o que importa é que os dois grupos concordam que o assunto é a grande tribulação. Vamos agora para a leitura do versículo que vamos estudar, o primeiro versículo do capítulo 7 do livro de Apocalipse. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Como eu faço em todas as aulas, nós vamos estudar parte por parte do versículo e sempre a parte estudada eu vou destacando, deixando na cor amarela. Vamos para a primeira parte. Depois disso. Esse termo, depois disso, indica a continuação do assunto do versículo anterior ou uma mudança de assunto. E já foi estudado no capítulo 4, no versículo 1. Aparece o mesmo termo, observe. Depois destas coisas,
Portanto, o termo depois disso ou depois destas coisas tem o mesmo significado. Ou é a continuação do versículo anterior ou um novo assunto. Vamos em frente. Depois disso, vi 4 anjos em pé. Para estes 4 anjos em pé, nós vamos encontrar na literatura dos teólogos, dos intérpretes do livro do Apocalipse, mais de uma interpretação. Uma delas diz que são anjos literais com uma missão especial. Outra já diz que são operações de Deus, ou seja, a ira de Deus para julgar a humanidade, aqueles que não têm compromisso com Deus na grande tribulação. Tem ainda um outro grupo que ensina que são forças da natureza. Interessante que o profeta Zacarias fala sobre isto. Observe. Zacarias capítulo 6, versículo 5. O anjo respondeu: são os 4 ventos do céu, que saem de onde estavam diante do Senhor e de toda a terra. Veja que o texto é muito parecido. Vamos em frente. Diante disso, vi os 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Interessante que quando nós pesquisamos a história, nós vamos ver que os povos antigos achavam que a terra era quadrada. Portanto, tinha 4 cantos. Como na época de João muitos ainda acreditavam desta forma, que a terra era quadrada, os intérpretes dizem que João levou em consideração esse entendimento da época. Mas isto não altera em nada para nós a interpretação do texto, porque nós já aprendemos que o livro de Apocalipse trabalha com muita simbologia. Precisamos levar isto em consideração ao estudarmos o livro de Apocalipse. Vamos em frente. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. O porquê do comportamento destes anjos nós vamos aprender na sequência, nos próximos versículos. Agora, o importante é que, independente de serem anjos reais ou uma linguagem apenas simbólica, o importante é que todos os intérpretes do livro de Apocalipse convergem para uma mesma coisa. Trata-se do poder de Deus, sejam anjos enviados por Deus ou seja a própria força divina atuando sobre a terra, a ira divina sobre aqueles que não temem a Deus. Isto que é importante. Existe uma força sobrenatural que atuará na grande tribulação. Um outro detalhe importante que sempre nós estamos comparando é o Apocalipse com o livro do profeta Daniel, que também é um livro escatológico que trata das coisas futuras. Observe, Daniel capítulo 7, versículos 2 e 3. Daniel disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. E como eu disse, o livro de Daniel também é um livro escatológico, trata das coisas futuras e é rico em simbologia. Há um paralelo entre esse texto e o texto que acabamos de estudar. Mas para que possamos entender melhor, nós precisamos avançar no estudo dos próximos versículos. Só que os próximos versículos nós estudaremos nos próximos vídeos. E se você está gostando do nosso estudo do livro de Apocalipse, nos ajude a divulgar o nosso trabalho. Eu vou deixar o link aí na descrição. Copie o link, cole lá no teu WhatsApp e envie para o máximo de pessoas que você puder. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.